Olá, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico, transmitido pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos aos destaques da economia nesta segunda-feira. A projeção do PIB feita pelo mercado cai pela 15ª vez seguida e há também uma queda na previsão do PIB para 2020, e aí pela primeira vez. As empresas aéreas tiveram prejuízos em 2018, a única exceção foi a Azul. Você vai saber por quê aqui com a gente. Imposto de renda, hoje é o primeiro dia de consultas ao lote de restituição em junho. Já tem gente recebendo o dinheiro da restituição, é dinheiro na economia. E aqui no estúdio, o advogado Leandro Heimberg vai falar com a gente sobre planos de saúde, a judicialização. O que é isso? Aumento de ações na justiça no que se refere à saúde. O que é que isso tem a ver com a economia? Essa judicialização movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano. Tudo isso no cenário econômico que está começando agora. A gente lembra vocês que você assiste o Cenário Econômico aqui pela TV Brasil, mas assiste também pelo Facebook, na página da TV Brasil. Acessa lá, também está tendo transmissão ao vivo e depois dá para assistir, que o programa fica lá disponível. Vamos começar então falando dessa revisão do Boletim Focus, que é a revisão feita pelo mercado financeiro, o Boletim Focus do Banco Central, especialistas de mercado, analistas, toda semana, você sabe que acompanha o cenário econômico, vão lá e analisam as previsões para a economia semana a semana. Mais uma vez, pela 15ª semana seguida, revisão no crescimento do PIB, revisão para baixo. Agora, na percepção do mercado, o PIB em 2019 deve ficar em 1%. Na semana anterior, a previsão era de 1,13% e na anterior, 1,45%. Então, a cada semana que passa, os analistas de mercado entendem que a economia vai ter um crescimento menor agora em 2019. Isso aqui ainda repercute aquele resultado ruim que a gente teve do PIB do trimestre divulgado pelo IBGE e ainda não há sinais de que a economia possa se recuperar e possa reverter essa tendência aqui apontada pelos analistas. Agora, o resultado novo é essa previsão para 2020. A gente tinha uma estimativa anterior de um PIB de 2,5% para 2020 e agora o mercado já entende que em 2020 o PIB pode ficar em 2,23%. Esse número aqui é positivo, apesar de estar em vermelho, porque significa queda, né? Uma revisão na estimativa para baixo. O IPCA, com isso, IPCA é o índice de preços, né, inflação oficial do país, por conta dessa perspectiva de crescimento menor, também tem um reflexo aqui de uma inflação menor. Revisão agora para 3,85%, bem abaixo da meta central da inflação, que é de 4,5%. Então, por conta de um desempenho pior da economia, a inflação também tende a ficar mais baixa. Produção industrial teve aqui também uma revisão bastante ruim, se é o que a gente pode dizer, porque estava lá em 1,70% há 4 semanas, agora 1,49% há uma semana, e hoje 0,47%. Uma queda bastante forte aqui na produção industrial, refletindo também e refletindo um no outro essa perspectiva de PIB ruim. A gente sabe também que a indústria está patinando, está tendo dificuldades para se recuperar e agora o mercado consolida aqui a previsão nessa produção industrial ruim. A gente sabe que a produção industrial reflete diretamente no emprego. Câmbio permaneceu estável, previsão de R$ 3,80 agora para 2019 e taxa Selic também 6,5% agora para 2019. Vamos dar uma olhada, então, como fechou o mercado financeiro. Hoje a gente teve aqui repercussões em relação ao cenário político, a divulgação de mensagens privadas entre o antigo juiz da Lava Jato e o Ministério Público. Tudo isso deixou o mercado antenado na cena política aqui no país. Por quê? O medo é que tudo isso respingue na aprovação das reforma da Previdência que está bem encaminhada, vinha bem encaminhada e continua, mas há o temor do mercado de que essa cena política toda traga respingos na aprovação da reforma. Com isso, a Bolsa fechou em baixa de 0,36% aos 97.466 pontos. Na máxima, chegou aos 97.856 e na mínima, aos 96.782. Teve notícia positiva lá fora, Estados Unidos chegaram a um acordo com o México na questão comercial. Com isso, aquelas tarifas que os Estados Unidos iam impor sobre o México por conta da entrada ilegal de imigrantes. Tudo isso deu uma acalmada, mas não foi suficiente para refletir no resultado do Ibovespa hoje.
Ações: Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, as principais, peso pesado da Bolsa, todas fecharam em baixa, acompanhando, claro, né? O índice principal, 0,34% de queda Petrobras, Vale 0,68%, Banco do Brasil 0,94%, Bradesco 1,18% e Itaú 1,25%, todas em queda. Dólar comercial com isso, claro, fecha em alta, 0,18% a R$ 3,88 na máxima do dia. Chegou a R$ 3,89 e na mínima R$ 3,86. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro hoje conversar com Marcelo Castilho, porque a despeito também, apesar desse resultado, dessa revisão que o mercado fez em relação ao PIB, um outro sinalizador aí aparece negativo, que é a perspectiva de emprego. O resultado apurado pela Fundação Getúlio Vargas é o menor desde 2016, mas quem detalha tudo, como eu já disse, é o Marcelo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, trata-se da quarta queda mensal seguida do AEMP, que é a abreviatura de Indicador Antecedente de Emprego, o que reforça a leitura de desapontamento com o ritmo de recuperação da economia. A Fundação Getúlio Vargas informou que o indicador registrou a quarta queda mensal seguida em maio e retornou ao nível de 2 anos atrás. O índice é calculado tendo como base as entrevistas com empresários da indústria e dos serviços com os consumidores. A escala vai de 0 a 200 pontos. No mês de maio, o índice recuou 6,7 pontos, ficando em 85,8 pontos, o menor nível desde junho de 2016, quando o índice chegou a 82,2 pontos. Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 4,5 pontos, atingindo 90,6 pontos. Segundo o levantamento, todos os componentes do indicador registraram variação negativa entre os meses de abril e maio. As maiores contribuições para a queda vieram dos indicadores de emprego local futuro dos consumidores e tendência de negócios do setor de serviços, com variações negativas na margem de 13,4 pontos e 9,1 pontos, respectivamente. E de acordo com o economista da FGV, Robusto Tobler, o resultado da pesquisa demonstra lentidão da recuperação da economia, ainda como incerteza do mercado financeiro, como você acabou de falar, e tendo reflexo aí no mercado de trabalho. Vanessa. Obrigada, Marcelo. Marcelo volta a falar com a gente ainda hoje. É aquele famoso círculo da confiança, né? Se aí o empresário não tem confiança para investir, o emprego não melhora, se o emprego não melhora, a renda não melhora, a economia não cresce, e é desse ciclo que a gente precisa sair. Saiu o resultado de uma pesquisa hoje sobre a taxa de juros para a pessoa física também, para a pessoa jurídica. A fonte é a ANEFAC e houve uma queda em maio de 0,45% e com isso a taxa média de crédito cobrada da pessoa física ficou em 6,67%. É a menor taxa desde fevereiro de 2015. No ano, essa queda já é de 0,63% e ficou em R$ 117. É a taxa menor desde fevereiro de 2015, mas é uma taxa altíssima, né? Principalmente se a gente olha no ano. 117% de juros para se pegar crédito, e crédito é importante também para a economia crescer. A gente sabe, né? Se as pessoas, as famílias estão endividadas e não conseguem tomar crédito nem para saldar as dívidas e nem para consumir, a economia fica de fato parada e muito desses ganhos da economia está aqui nessa taxa de juros altíssima. E aí, para a pessoa jurídica, também caiu em maio, 0,87%, e foi para R$ 3,43% a taxa, nesse caso, a menor desde outubro de 2014. No ano, queda de 1,03%, também 49,89%, se a gente for pensar aqui que essa taxa é para pessoa jurídica, portanto é para produzir, para gerar emprego, para aumentar a economia, para aumentar o PIB, é uma taxa alta também, é difícil produzir, correndo o risco de pagar tanto juro. E aí, a ANEFAC fez uma comparação, que é no período de 2013 a 2019, de março de 2013 a maio de 2019, a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia, caiu 0,34% nesse período. Mas, curiosamente, a taxa cobrada da pessoa física, a taxa de juros cobrada pelas instituições da pessoa física, no mesmo período, cresceu mais de 33%. Então, apesar de a taxa básica ter ficado mais baixa,
a taxa cobrada de todos nós nos empréstimos cresceu. Aqui também tem um ganho, né? Tem um lucro que está aqui, essa grande marcha que ninguém explica. Por que a taxa Selic cai, mas a taxa cobrada da gente não cai? E a da pessoa jurídica também teve uma alta de 14,48%, apesar dessa redução aqui na taxa Selic. A gente vai agora falar sobre as companhias aéreas que tiveram prejuízo em 2018. A única exceção foi a Companhia Aérea Azul. Quem explica para a gente, quem está hoje na redação da TV Brasil aqui em São Paulo, é Ana Luísa Médici. Ana, boa noite, bem-vinda. Conta os detalhes para a gente. Olá, Vanessa, boa noite a todos. Olha, foram divulgados os dados do relatório da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, com as demonstrações contábeis das empresas aéreas Latam, Gol Azul e Avianca. Segundo o relatório, essas empresas amargam prejuízo acumulado de 1 bilhão e 930 milhões de reais apenas em 2018, com margem líquida negativa de menos 4,7%. Somente a empresa Azul obteve saldo positivo de pouco mais de 170 milhões de reais e lucro líquido no ano passado. A Avianca, a Gol e a Latam juntas registraram prejuízo da ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A Gol foi a companhia aérea que registrou o maior prejuízo, cerca de 1 bilhão de reais, seguido pela Avianca, com um pouco mais de 490 milhões de reais. Já a Latam teve o terceiro maior prejuízo, com quase 443 milhões de reais. E de acordo com o relatório, considerando apenas os dados do quarto trimestre de 2018, as companhias aéreas também pioraram o desempenho. De outubro a dezembro do ano passado, o setor registrou lucro de 107 milhões de reais, ante lucro de 492 milhões de reais no mesmo período de 2017. O resultado financeiro acumulado em 2018 apresentou piora de 39% quando comparado com o ano anterior, com prejuízo de 2 bilhões e 190 milhões de reais, ante prejuízo de 1 bilhão e 5 milhões de reais. Vanessa, o negócio não tá bom não. Não tá mesmo não, Ana. Obrigada. E a gente registrou um aumento nas exportações de carne suína. O resultado saiu hoje, o dado. A fonte é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Maio agora, em comparação com maio de 2018, em volume, foram 67 milhões de toneladas, um crescimento de 41% em relação a maio de 2018. No que se refere à receita, o aumento foi de 54,6% e elas totalizaram em maio quase 144 milhões de dólares. A China ainda tem a maior fatia, 31,9% das exportações, essa é a fatia, foram para a China. E o crescimento é de 51% em relação a maio do ano passado. Isso em volume, esses valores aqui todos em volume. Por quê? A China tem um imenso rebanho de porco, mas o que aconteceu lá é que o rebanho sofreu com uma doença, a gripe africana. E essa doença fez com que a China precisasse importar mais. Por isso que a gente tem esse resultado positivo aqui. Quem também sofreu com essa doença é o Vietnã e consome muito porco, daí um crescimento expressivo de 7.000% em maio. E o Chile, crescimento de 99%. A gente vai agora de novo conversar com o Marcelo Castilho, porque o Dia dos Namorados está chegando, é no meio da semana e a expectativa é de um movimento bom aí no comércio do estado, né, Marcelo? Olha, Vanessa, o comércio está apostando no amor. Apostar no amor sempre é bom, mas o comércio está apostando mais. Dia dos Namorados, na quarta-feira agora, deve movimentar 1 bilhão 640 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro e também do país. É o que mostra um levantamento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Esse valor representa um crescimento de 1,9% em comparação ao ano passado. Isso já, claro, descontada a inflação. É o terceiro ano seguido com alta nessa comparação, como a gente já diz, o comércio apostando em cima dos namorados. O estudo da CNC aponta também que o setor que mais fatura com o Dia dos Namorados é o do vestuário, que deve crescer 3% e arrecadar 611 milhões de reais. Isso é 37% da movimentação financeira prevista na data. Na sequência, vem os segmentos mais beneficiados de hipersupermercados e artigos de uso pessoal e domésticos, que inclui aí os eletrônicos. Para a CNC, a tendência é que o varejo invista em liquidações de forma a oferecer produtos com preços até mais baratos do que no ano passado. Por exemplo, Vanessa, roupas femininas e cosméticos devem ser vendidos com preços até 3% mais baratos do que 2018. O economista-chefe da CNC, Fábio Bentes, explica que esse comportamento de preços está por trás do terceiro ano seguido de aumento no faturamento.
E ele acrescenta ainda que o avanço não vai ser mais significativo ainda por causa das condições do crédito. É com você, Vanessa. Obrigada, Marcelo. Tem toda a razão, concordo com você. Sempre vale a pena apostar no amor. Olha, a gente recebeu aqui no Facebook uma mensagem da Gabriela Pérez que diz o seguinte: abraços de lá de Buenos Aires. Então, Gabriela, abraços nossos e beijos também para você. E você participa com a gente aqui também no Facebook, na página da TV Brasil. No próximo bloco a gente vai falar sobre planos de saúde, sobre as ações possíveis. Então, mande lá a sua pergunta. Até lá. Estamos de volta com o Cenário Econômico, lembrando sempre que você assiste pelo Facebook, página da TV Brasil, lá no Facebook é só acessar e você acessa e assiste ao vivo e consegue assistir depois também. A gente volta a falar com a Ana Luísa, porque em junho já tem dinheiro do imposto de renda. Hoje saiu a consulta, né, Ana? É isso mesmo, Vanessa. Desde as 9 horas da manhã, o sistema eletrônico da Receita Federal está aberto para consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física deste ano. Nesse lote serão liberados 5,1 bilhões de reais para cerca de 2 milhões e 500 mil contribuintes. Além da consulta no site da Receita Federal na internet, o contribuinte também pode obter informações pelo Receita Fone no número 146. Quem tem smartphone ou tablets pode fazer a consulta e acompanhar o cronograma de restituição por intermédio do aplicativo da Receita. A Receita Federal informa que o pagamento desse primeiro lote será acreditado na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, nas contas bancárias informadas pelos contribuintes na declaração de imposto de renda. Nessa primeira fase, terão prioridade para receber a restituição os idosos, pessoas com deficiência e os contribuintes que possuem alguma doença grave. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-001 para capitais, 0800 729 0001 para demais localidades. E para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é 0800 729 0088. Vanessa. Obrigada, Ana. Boa noite para você. Agora sim, a gente vai falar sobre a chamada judicialização da saúde. Custa aí 10 bilhões de reais ao ano, dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, inclusive. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o advogado Leandro Reimberg. Leandro, obrigada por sua presença aqui. Boa noite. Eu agradeço, Vanessa. Boa noite. Bom, o Leandro estava aqui comentando comigo quando a Ana falou dos idosos que vão receber aí primeiro, junto, né, com demais, junto com outros grupos, esse dinheiro do imposto de renda. Os idosos é a fatia, vamos dizer assim, que mais sofre com essa questão da judicialização? Precisam entrar muito na justiça contra o plano de saúde? Sim, é uma fatia grande por conta dos reajustes das mensalidades dos planos, que geralmente eles quase dobram ou triplicam o valor do prêmio aos 60 anos. Então, é um foco de ação muito grande voltada para esse tipo de questionamento. Se pode haver esse reajuste nesse percentual, se ele é ilegal frente ao Estatuto do Idoso, ou se tem que ser feito um novo cálculo em torno da sinistralidade, que é o uso desse plano de saúde. Infelizmente, no final do ano passado, o STJ deu uma decisão dizendo que vale o reajuste mesmo no dobro em relação ao critério etário dos 59 anos. Então, não tem o que fazer. Chegando aos 59,60 vai ter esse reajuste e já está decidido. Existe sim, esse segurado, esse beneficiário do plano de saúde que se sentir prejudicado, ele pode ir ao judiciário, né, para que seja feito um novo cálculo atuarial para saber quanto que ele está usando esse plano de saúde, se de fato ele tem uma sinistralidade alta, ou seja, se ele usa muito o plano de saúde, que justifica esse aumento, às vezes no dobro ou triplo do valor que ele já pagava anteriormente. Então isso pode ser questionado, agora com outro viés. Antigamente o STJ tinha um entendimento que o simples reajuste aos 59 anos era ilegal, por conta do Estatuto do Idoso, só que ele mudou a posição dizendo que agora tem que ser feito um cálculo pelo interessado para ele chegar de fato no valor e apresentar o plano de saúde que é realmente devido a ele. Quer dizer, se a pessoa não usar muito, então pode ser que ela tenha uma chance de conseguir reduzir esse reajuste. Exatamente. Agora, qual é a principal demanda? Essas ações cresceram, né, nos últimos tempos, e o que é que as pessoas mais reclamam na justiça contra a saúde ou planos de saúde de um modo geral?
O ano passado foram ajuizadas quase 25 mil ações em relação a discussões de plano de saúde, hospitalar, enfim, que envolve esse espectro, né, de saúde. E a maioria das demandas é voltada às negativas de procedimento, de realização de cirurgia, de realização de algum implante de prótese, de fornecimento de medicamento, mas a fatia maior realmente em relação às negativas de procedimentos cirúrgicos. E aí são negativas enquanto a pessoa precisa ali numa urgência, numa emergência ou não? A internação é aquela chamada cirurgia eletiva? Os dois casos. Principalmente a gente tem a maior judicialização nos casos emergenciais, né? A gente utiliza até, o judiciário acaba utilizando de um pedido médico, de uma orientação desse médico que assiste aquele paciente para que ele possa judicializar o caso. Nos casos das cirurgias eletivas, não é tão comum como das cirurgias de emergência. Dados do CNJ, se eu não me engano, aqui de 2018, indicam que problemas com convênios são a maior causa de ingresso de ações na justiça. E, de modo geral, 30% a fatia respondeu. Sim, com certeza a maior parte das demandas envolvem os planos de saúde privados, né? Ou também o seguro-saúde, que tem um pouco uma diferença sutil em relação ao plano de saúde, mas a maioria das demandas, de fato, é voltada à questão da negativa de procedimento cirúrgico. E a gente teve agora uma mudança, né, recente, na semana passada, salvo engano, que se refere à portabilidade dos planos de saúde, né? Sim. Aí você acha também que tem possibilidade de mais demanda na justiça ainda? Como é uma normatização muito recente, né, entrou em vigor na última segunda-feira, dia 3, e como é uma resolução da ANS, não foi feito por lei ordinária, como a Lei 9656 de 98, que regula os planos de saúde, e existem algumas brechas que vão causar dúvidas e questionamentos, tanto pelos beneficiários como pelas seguradoras, eu acredito que vai haver uma demanda também em relação às portabilidades de carência, que foi a resolução 438 de 2018, que modificou as regras, como esse segurado beneficiário pode mudar de plano de saúde, seja ele um plano empresarial, um coletivo por adesão, quando ele é vinculado a alguma entidade de classe, ou até o plano individual, que hoje é menos comum no mercado, né? E aí a gente tem que esperar as decisões judiciais, né, para saber que equilíbrio que vai ter em tudo isso, né? A matéria de direito de saúde, a matéria que envolve planos de saúde, não existe uma teia de legislação muito específica. O que regula mesmo o tema são as decisões judiciais, são os precedentes judiciais. Então a gente precisa ter uma uniformização desse entendimento para ver como vai ficar essa questão da portabilidade. A gente tem pergunta aqui no Facebook, Ronald Maceno pergunta o seguinte: vale a pena fazer plano de saúde, dada a situação dos hospitais públicos, ou essa vantagem se tornou uma ilusão? Acho que até a própria pergunta dele já responde, né? A questão do sistema público, o Brasil tem uma carência muito grande, apesar de já ter ampliado um pouco aí o rol de procedimentos e de medicamentos e fornecimentos que o SUS tem à disposição. O plano privado ainda é um benefício, sim, frente ao SUS, por conta da estrutura que nós temos, né? É uma segurança. Deficitária, com certeza. Plano de saúde e seguro-saúde. O seguro-saúde é mais difícil se a pessoa tiver problema para resolver? Não, geralmente as negativas são referentes a causas contratuais de exclusão, tanto do plano como do seguro, né? Que modifica às vezes a forma de pagamento ou o que está abarcado pela cobertura. Mas geralmente são exclusões de procedimentos ou a questão dos reajustes que acabam levando esse segurado ao judiciário para fazer os questionamentos e buscar os direitos. E o SUS? O SUS tem demanda, a questão de medicamentos, também medicamentos gratuitos que o SUS tem que oferecer e cada vez mais esse cobertor está mais curto, né? Então os recursos também chegam menos à saúde. As demandas também se referem ao SUS ou, em geral, quem usa o SUS não entra na justiça? Quem usa o SUS também entra na justiça, porque o SUS tem um problema em relação à estrutura e em relação à gama de produtos, equipamentos e medicamentos, né, por causa dessa escassez. O STF também recentemente diminuiu esse espectro de fornecimento de medicamentos, esses medicamentos que não têm reconhecimento pela Anvisa ou que não têm ainda reconhecido a sua eficácia do tratamento. Então, se for um medicamento de alto custo, existe uma série de requisitos para que essa pessoa possa ir ao judiciário para fazer esse pedido em relação ao SUS. O SUS geralmente não dispõe de muitas próteses e tratamentos ortopédicos, então esse segurado também precisa ir ao judiciário, mover uma ação contra o município, contra o Estado, ou até contra a mesma União, porque em relação à saúde os entes são solidários, então todos respondem solidariamente, né, no caso de direitos de saúde. É uma disposição constitucional, então também sofre muita demanda o SUS. Existem muitas ações aí nas varas da Fazenda Pública, nas varas federais em relação ao SUS.
Obrigada por sua presença aqui. Não tem jeito, né? A saúde, a gente não brinca e sempre gera problema, né? Não tem como. Infelizmente, eu que agradeço a participação. A gente agradece muito a sua presença e participação no Facebook e a gente volta amanhã com o Cenário Econômico. Boa noite.